A gente, quando é pastor de igreja, as pessoas falam muito assim, pregador, né? Mas o pastor, ele tem uma função diferente. O pastor é aquele que tem que conversar com a ovelha, ajudá-la a entender, né? Quando pede um conselho também, dentro da pregação. Então, tem cultos que a gente quer ser mais eloquente, né? Mas, para eu já estar pastoreando a mesma igreja aproximadamente há quase 34 anos, né? Vendo o rostinho de vocês aqui há 34 anos, né? Então, a gente, assim, tem um certo conhecimento, né? A gente tem uma referência de um para o outro. E isso facilita a gente ser próximo para falar alguns problemas que a igreja está vivendo nesses dias, porque nós somos igreja. Quando eu falo problemas que a igreja está vivendo, porque isso afeta as outras igrejas também, isso reflete no meio da gente. Os mesmos ataques que sofrem em outros lugares estão hoje também em crente em qualquer lugar que está acontecendo isso. E hoje não se discute que a igreja, de uma maneira geral, no mundo precisa de um avivamento. Fala comigo, avivamento. O que é um avivamento? É quando o povo de Deus se volta totalmente para Deus, com fome e sede de Deus. O povo começa a buscar a Deus desesperadamente, porque não quer saber de outra coisa, só quer Deus. Tá? E isso começa a haver uma transformação que vai afetando a cidade. Eu posso consagrar a minha vida para termos cultos abençoados, mas um avivamento que impacta essa cidade é o povo de Deus envolvido e todo mundo com a mesma sede, com a mesma finalidade, com o mesmo desejo de estar mais junto de Deus e mais separado dessas coisas do mundo que estão aí. Então, hoje, por exemplo, eu sou um pastor. E o que eu vou falar aqui para os pastores, eu estou falando para a minha vida. A gente conhece muitos avivamentos da época de Moody, né? Outros homens de Deus que buscaram a Deus. E hoje tem muito esforço no meio evangélico para poder trazer um tempo melhor espiritual para a igreja. Mas isso nunca será possível se primeiro os pastores têm que começar pela liderança. Experimentar um arrependimento verdadeiro nas suas vidas. Um arrependimento, uma santidade total e uma consagração absoluta a Deus. Uma obediência incondicional à palavra de Deus. Quem pensa que é ser pastor, tá? Seja a sua idade que você está, velho ou novo, uma santidade radical, até nos pensamentos. Tudo, até naquilo que você ouve, tá? Santidade radical, obediência total ao Espírito Santo, isso se chama uma rendição a Deus. E depois disso estabelecido, isso reconstruído dentro de você, aí você pode sim partir para a oração. Porque não adianta eu ficar buscando poder, unção de Deus, se eu não conserto a questão da obediência na minha vida e da santidade na minha vida. Isso vale para os crentes também. Depois que eu estou firme na minha rotina de oração, mas aquela oração no secreto. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, fala ao teu Pai Celestial que te vê e te recompensará. A oração que empodera, que faz você crescer espiritualmente, é aquela oração secreta, onde você separa um tempo de madrugada ou um tempo da tarde no lugar, dentro do seu quarto fechado. Você chega ali e você vai ficar no mínimo de 30 minutos a 1 hora ali buscando Deus, a pessoa de Deus. Né? Ficar contando os seus problemas, suas histórias de vida. Para mim isso não é oração, não. Oração é que eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste a mim aqui. Que o Senhor vem nesse quarto aqui onde eu estou, o Senhor me visita aqui. Isso é que é oração. E quando Ele visita, sua fé vai lá em cima. Seu ânimo, sua disposição, o poder de cura entra em você. Né? A vitória, porque Ele vem a você. Então, isso tem que ser feito, né? Jejuns, e que o jejum que pastor tem que fazer, no mínimo, o jejum mais fraco que um pastor faz é de
até às 18 horas sem comer nada. Levanta de manhã, fica em oração, em consagração, ligado a Deus, e também tira um tempo de oração, aí 18 horas. Jejum até meio-dia, irmão. Assim, isso é para novo convertido, tá? Você que é pastor, você que é líder, nós precisamos começar a atrair a presença e a glória de Deus para tudo que nós fazemos nos ministérios. Então precisamos fazer esse jejum de 1, 2, 3 dias, faz fácil, tá? Ninguém morre, tá? Um jejum de você ficar 3 dias, pode beber líquido, só água. Você levanta o primeiro dia, o segundo, né, o terceiro, você vai ver como é que a sua mente limpa, como é que as coisas começam a vir com clareza para você, você percebe a direção de Deus, e depois que você tiver experiência nesses jejuns pequenininhos aí de 1, 3 dias, 1, 2, 3 dias, né, aí o Espírito Santo pode te levar, te capacitar a ter uns jejuns maiores. Então a igreja precisa voltar para isso, tá? A igreja tem que voltar para isso, se ela quiser fazer diferença no mundo. E os pastores hoje, que não abraçar isso, irmão, vai ficar isso aí, ó, dando palavrinha aí, enchendo linguiça, tá? Porque não vai manifestar poder de Deus na vida deles mesmo, não. Então, Deus está chamando, né, um despertamento para a igreja, e eu vejo a igreja brasileira com essa necessidade. Então, quem não entrar por esse caminho, olha, não vai romper como pastor, não vai romper como ministério. E você precisa se colocar diante de Deus e começar a pôr isso para Deus, dizer que você deseja, que você quer entrar, para Deus preparar o seu coração para entrar. E falei de pastor, mas agora eu também quero falar dos crentes. Você observa que quantas pessoas que conhecem um crente desviado aí, levanta a mão. Pode levantar, você entendendo? Olha, todo mundo conhece. E sabe qual é o perigo? Você desviar também. Isso é um alerta, tá? Por que as pessoas estão se afastando de Deus? Não estão conseguindo permanecer no caminho do Senhor, né? Então, eu quero trazer para você a mensagem de hoje é para você nunca menosprezar o teu caminho. Aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te revelado, aquilo que Deus tem te fortalecido, tá? Em Abacuque 3,17, ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Por que ele bate essa questão? Porque muitas pessoas hoje estão se afastando da igreja por problemas de relacionamento, sexuais e por dinheiro. Tá? É a aflição do século, tá? Relacionamentos, os que são casados estão brigando no casamento, os que estão solteiros, doidos para arrumar um casamento, né? Os solteiros, aí quando tem relacionamento, não sabe negar a si mesmo, um fica matando e destruindo o outro, não sabe preservar. E a questão financeira, né? Porque isso virou uma aflição também. Então ele fala, ele começa falando assim, olha, de coisas materiais, que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. As pessoas têm desviado porque têm colocado a vida, as coisas da vida mais importante do que Jesus. E não têm se submetido ao senhorio de Cristo e falando que Jesus é seu Salvador. Jesus não salva quem ele não for Senhor. Senhor é aquele que segue. Ele falou, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. É meu Salvador, todo mundo quer um Salvador. Mas é o senhorio de Cristo que faz você ser dele. Então ele fala assim, olha, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Então essa é a palavra que ele traz. Então esse é o profeta Abacuque, tá? Ele está dizendo isso aqui por quê? Tá? Ainda que a vida venha a ser muito difícil para mim, ainda que a situação de estar com Deus está tudo contrário na minha vida, ele diz que eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, tá? Ele está dizendo que Deus é a alegria da vida dele. E dentro disso aqui, o que acontece? João falou, Jesus viria e te batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, Espírito Santo e fogo. Batizado no Espírito Santo aqui todo mundo é, mas falta o fogo.
Pastor, o que é o fogo? Aí eu oro em língua, já recebi e fui batizado. O fogo é aquele momento que você começa a se aproximar de Deus em oração. E o seu coração começa a queimar para estar em oração, para estar em comunhão com Ele, porque você quer estar com Ele. E há uma sede dentro de você. E tudo que você faz é movido por um fogo que arde dentro de você. Mas se esse fogo apaga, você fica batizado no Espírito Santo, igual um defunto morto aí. Você não se move mais, não tem fogo na sua vida. Eu oro em línguas e tal. Então o que acontece? Olha, ele diz que o Senhor é a alegria, tá? Alegria no Senhor é o que traz abundância para a vida dele, é o que satisfaz a vida dele. Então, ainda que falte, ainda que não exista, ainda que não dê, ainda que não, tá? Ele está dizendo que eu não estou focado nos maus momentos, nos problemas da minha vida, quando o assunto é Deus, quando o assunto é eu entregar a minha vida para o Senhor, porque Ele me salvou para me dar a vida eterna, para eu reinar com Ele no milênio, porque Ele tem uma coroa de glória para mim. Então Ele está dizendo, né, que ainda que tudo esteja faltando, eu não estou focado nos meus maus momentos, porque maus momentos Ele sabe que todos têm na vida. Só que quando nós seguimos a Cristo, você às vezes não se prepara para passar um tempo difícil, um tempo de dificuldade. Então, por exemplo, o que você ganha, você gasta. Aí você entra numa dificuldade financeira, fica doido, esquece até das coisas de Deus, tá? Às vezes você troca de carro, arruma um problema, uma dívida, sem necessidade. Aí entra em luta, entra em dificuldade, e depois a primeira coisa que você esquece é de Deus, porque você ficou aflito. Então ele está dizendo assim, olha, ele estava dizendo, né? Eu estou preparado. Ainda que venha um mau momento, eu vou me alegrar em Deus. Está dizendo, eu não vou me afastar do Senhor, eu não vou desviar da presença de Deus. E hoje, as pessoas estão assim, eu vou em qualquer igreja, eu vou na outra, hoje eu vou naquela. Olha, você para com isso, sabe por quê? Naquela igreja que você está, é que Deus vai dar uma palavra específica para conduzir tua vida, consertar a sua vida. Agora, quando você fica pulando de galho em galho, é porque você não quer nada. Porque quando você fica numa igreja, você se compromete ali também em orar, receber oração, em seguir as direções. Quando você vai em tudo quanto é lugar, você não segue nada. Você fica seguindo o seu próprio caminho, sua própria, né, direção. E a Bíblia fala assim que Deus colocou na igreja para a edificação do corpo apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E tem uma turma aí que eles acham que não precisa disso não. Eles têm um outro evangelho, uma outra maneira de viver, né? Então estão seguindo seus próprios caminhos. E estão falando que eu sou de Cristo. Porque você tem dificuldade de ter comunhão com os irmãos. Se você não tem comunhão com Deus, você não vai ter com as pessoas. Então você vive num isolamento da sua vida achando que você é bonzinho. Então o que acontece? Olha, nós entramos em dificuldades, tá? Ele estava dizendo, eu estou preparado, ainda que venha um mau momento, eu vou me alegrar no Senhor, tá? Ele não está dizendo assim, está faltando para mim. Ele falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que venha a faltar, ainda. Ele nem estava vivendo aquele mau momento, mas ele já estava fazendo um preparo. Olha, se esse mau momento vier, eu estou preparado, e o que couber para mim na vida, eu vou continuar fiel a Deus, e eu vou abraçar e vou vencer, e vou ter a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então olha, ele está dizendo que se vier a faltar, né, ele está preparado e vai se alegrar em Deus. É o que está faltando, esse fogo, essa alegria, né? Tem o batismo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, mas o seu coração não queima mais para Jesus, ele não arde mais para Jesus Cristo. Então Filipenses 4:11 diz assim, digo isso não por causa da pobreza, Paulo falando, olha, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Aí alguém fala uma bobagem de você aí, te chateia, membro da igreja, aí você fica emburrado, sai dando pinote, com raiva de todo mundo da igreja, porque te humilharam, grande coisa humilhar você. Jesus foi humilhado, cara. Ele é seu Senhor, ele foi humilhado e ele assim, ele amou as pessoas. Quem tem que te exaltar é Deus. É Deus que exalta você. Então olha, você está humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tem experiência tanto de fartura como de fome. Olha, aqui ninguém nunca passou fome. Pode ser alguém, pouca coisa, mas olha, ele passava fome dias e dias nas viagens, na perseguição. Olha, assim de abundância como de escassez.
Eu passo tudo isso, sabe por quê? Ele falou assim, porque está ali no próprio texto, versículo 13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então diga assim, eu posso, fala, todas as coisas naquele que me fortalece. Então quando você diz isso, você diz assim, não vai ter nada que vai me arrancar da presença de Deus. Ah, meu namorado foi embora, minha noiva foi embora, meu marido foi embora, minha mulher foi embora, vá, mas da presença de Deus ninguém me tira. É isso aí. Ah, passei por um aperto. Tudo bem, da presença de Deus nada vai me tirar. Então você vai ficar firme na presença do Senhor. Paulo dizia, sei viver em abundância e escassez. Sei viver solteiro e sei viver casado. Sei aguentar a tentação de solteiro e saberei viver casado. Em todo tempo necessitamos da força do Senhor, tá? E às vezes nós ficamos aceitando da vida aquilo que não é da vontade de Deus. Então, querido, olha, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor chegou lá, matou muita gente, levou muitos cativos, destruiu a cidade, destruiu o templo, arrancou o ouro, fez uma bagunça naquele negócio lá. Aí o povo foi embora para a Babilônia, tudo como escravo, porque eles desobedeceram. Quando você lê isso, você não sabe o que eles fizeram contra Deus. Deus não fez isso de graça, não. Tá? Aí o que acontece? Quando ele estava lá no cativeiro, Deus levantou o profeta Jeremias para falar para eles, porque Deus viu, o caminho que eles estão indo não vai dar certo. Se eu não intervir, isso vai dar ruim. Então o que Deus faz? Deus pega e manda o rei da Babilônia ir lá e acabou mesmo. O que eles faziam no templo? Olha, eles colocaram Baal dentro do templo, Tamuz dentro do templo, colocaram prostitutas cultuais dentro do templo, o sacerdote. Você pensa que esse caso Epstein aí, ó, era fichinha perto do que esse cara fazia lá. Dentro da casa de Deus, em Jerusalém. Tá? Então, Deus está vendo a abominação. E depois, quando Deus manda que os profetas começam a orar e chorar a Deus, o povo clamando. Aí olha o que Deus fala lá em Jeremias 29:11. Olha, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E olha o que Deus fala. Pensamentos de paz e não de mal. Que isso? Nós somos presos, nós somos levados cativos, nós somos levados... Pensamentos de paz e não de mal. O que ele fala assim, olha, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, vocês me invocarão, agora vocês vão me invocar. E passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, às vezes, tem muita gente da igreja que está aqui falando que está buscando a Deus, mas você não faz isso de todo o coração. Pastor, como que eu faço isso sem ser de todo o coração? Porque tem coisas que você sabe que não podia estar na frente de Deus e você põe. Ah, minha vida é assim, eu sou assim, não. Eu começo a colocar Deus à frente. Priorizar Deus, honrar a Deus, e eu começo a buscar a Deus. E Deus olha e fala assim, olha, Ele está me colocando na frente. Como primeiro lugar na vida dele. E aí, ele fala, eu tenho planos de bem, não de mal para vocês. Muitas vezes, por causa dos pecados que vivemos no passado, dependendo da vida que você teve, dos erros que você cometeu no passado, igual esse povo, ó, eles pecaram lá no passado. E Deus agora leva eles para o cativeiro. Mas eu falo, ó, meu pensamento para vocês são bons. Aí o que podia estar na cabeça dele que pode estar na sua também? Por causa dos pecados que nós cometemos anteriormente, no passado, aí, nós perdemos toda a esperança de irmos bem no presente. Não, eu errei lá, o Senhor me castigou, e agora não vai ter jeito, agora a vida daqui para frente vai ser 1000 vezes pior. Então ele falou, olha, eu tenho paz para que vocês consigam, né, o que vocês desejam. Então tudo que Deus permitir na tua vida é para chegar onde você deseja mais coisa que seja sólida na tua vida. Não essas coisas que vão embora depressa. E aí o que ele diz aqui, olha... Deus, Ele quer nos abençoar. Ah, mas por causa do pecado agora a vida acabou, não tem mais jeito, como é que vai ser minha vida, tá? Aí você começa a achar que você só vai passar o mal e que nada de bom pode acontecer mais na sua vida, que tudo acabou, porque você teve um problema lá de uma separação, de uma enfermidade, de uma cirurgia, né, alguma coisa que veio afetar a sua vida, acabou, é o fim, não tem chance daqui para frente de ser nada melhor. Então, querido, olha, ele fala, olha, eu tenho planos de bem para vocês estão aqui no cativeiro de paz, tá? Para dar o que vocês desejam, não de mal, tá? Então eles pensaram que Deus os queria mal. E muitos saem da igreja e falam, eu estou aqui
Deus não vai me atender, não, Deus nem olha para mim, Deus não me vê. Então, se você seguir pensando que você vai mal, presta atenção, tá? Não importa o que falem para te levantar, porque você só vai cair. Porque se a gente olhar para a vida da gente não tem muita coisa boa para oferecer. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós só vamos por causa da misericórdia de Deus. E muitas vezes que você começa a tentar, às vezes você vem e comete suas falhas. Então se você olhar para isso, senão agora vai dar tudo mal, para mim só vai acontecer mal. Então, querido, olha, mas se você pensa que vai bem, não importa o que digam de mal contra você, né? O mais provável é que você vai adiante, porque você crê em Deus, você tem esperança em Deus, sabe que Deus tem o melhor para a sua vida e que vale a pena você estar servindo ao Senhor. E que Deus tem os melhores planos para ti, tá? João 16:33, tá? Jesus falou assim, olha, essas coisas eu vos escrevi para que vocês tenham paz. Olha só. E ele diz, eu venci o mundo. Fala comigo, vencer o mundo, fala, tá? Mas qual é o problema? A palavra de Deus diz, né, que ele escreveu essas coisas para a gente ter paz, tá? Tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas essas aflições que não têm deixado você permanecer na presença de Deus, rapaz. E a aflição, ela vem em todas as áreas. Às vezes a sua não é igual a de outra pessoa. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele só está te pedindo bom ânimo. Se ele tivesse pedido para você pegar uma espada, cavucar um barranco, desmanchar uma pedreira, né? Não, só pediu, tem de bom ânimo. Fala comigo, bom ânimo. Só isso, confiança nele. Eu venci, se você tiver bom ânimo, você vai vencer também, cara. Isso que ele está dizendo, só você ter bom ânimo, porque ele é fiel, ele é que vai fazer essa obra. Então vem a aflição. Então não fuja da aflição, porque às vezes você vai sofrer uma aflição por estar fazendo bem, estar fazendo certo. A aflição não é só quando você faz coisa errada. Aí você quer, né, consertar sua vida com Deus, com as pessoas. Aí você precisa estabelecer alguns relacionamentos, por alguns limites para você. Isso vai gerar uma aflição para você na vida. Aí, o que acontece? É uma aflição que você vai passar por fazer o bem. Quem está me entendendo, diga amém, tá? Porque a saída para fugir da aflição é ser afligido por fazer o bem. Eu faço tudo errado e estou sofrendo. Porque você está fazendo mal. Mas agora você está sofrendo. E você, para seguir a Cristo, muitas vezes vai ter aflição. Porque negar a si próprio não é fácil. É aquela aflição. É dentro de você. Vai contra o Deusinho que você é, o Senhor, o poderoso que você é, porque eu sou assim, né? Comigo é assim, eu penso assim. Aí quando você começa a servir a Deus, Deus começa a pegar uma taiadeira, sabe? E começa a quebrar isso. Você não é assim, você vai ter que ser do meu jeito, tá? Você vai ser do jeito que agrada a Deus. Aí você vai sofrer uma aflição, sim. Então, no mundo tereis aflições, tá? E essa aflição é por fazer o bem, porque ele nunca falou que nós faríamos o mal. Então, seja afligido por fazer o bem. Lucas 2:27, né? Quando Jesus nasceu, olha que coisa interessante. Vamos ver o exemplo aqui de José e Maria. Maria estava grávida de Jesus pelo Espírito Santo. E o que toda mãezinha, quando está grávida, vê a barriguinha, faz? Ela começa a preparar um enxoval lindinho, né? Começa a preparar as roupinhas do bebê, fazer aquilo com o maior carinho, todo mundo dando um presente. Eu imagino que a família lá dela, de José, todo mundo ajudando, fazendo aquele negócio e tal, né? Aí vem e dá a luz ao filho primogênito, que é Jesus, tá? E aí naquele dia deu tudo errado, porque se tiver que ir para um lugar, não tinha vaga nos hotéis, e deu a hora do parto, não tinha vaga, aí só tinha um lugar para o neném nascer, tinha um curral assim, uma estrebaria. Mas ela tinha feito tudo direitinho, igual a mamãe faz. Então o que aconteceu ali? Olha, eles esperaram Jesus com o maior carinho. Eles queriam o melhor lugar para o menino nascer. Ela queria o melhor para o filho de Deus. Presta atenção nisso aqui, tá? Ela não levou ele lá numa estrebaria para ele ser humilde. Não.
A Bíblia fala que ele, já sendo humilde, já sendo igual a Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo. Aquilo ali foi circunstância do momento que ela teve que adaptar. Veio uma aflição naquele momento ali. Então, não vou fazer isso para provar para o mundo que ele é humilde. Não tinha, já era o que tinha. Mas aquilo não foi planejado. Então, ele já foi mais humilde em ter descido do céu e vir tomar nossa forma. Então, por quê? Jesus nos salva na cruz. Ele não te salva em manjedoura. Ele não te salva no bercinho de Belém. Ele te salva com a obra que ele fez na cruz. Então, aí nós vemos agora que ele tinha uma meta. Então, nós temos que entender 3 coisas, tá? O que acontecer na sua vida, você estando com Deus, presta atenção, tá? O que tocar para você na vida, você tem que viver bem. Você tem Cristo, tá? Você não pode passar a vida dizendo que é filho de pais separados, que seu pai era mau, que sua mãe era isso, que seu pai aquilo, que seus parentes fez isso, que aconteceu aquilo. Presta atenção nisso aqui, tá? Que seu pai foi ruim, tá? Se você passa a tua vida pensando no estábulo, tá? Você nunca vai entender o que Deus tem para você lá na frente. Você nunca vai entender. E tem muitas pessoas vivendo um vitimismo, porque fica se comparando com os outros, com os que são diferentes, e começa a culpar tudo ao redor. Então, para o seu bem, para de ver seu presépio. O seu presépio é onde você nasceu, sua casa lá, a sua realidade, quando você era de infância. Olha para o que Deus tem para você. Há tempo para estar ali, há tempo para levantar e caminhar. Deus quer que você vá para frente, tá? Você teve fracasso de relacionamento, para de olhar para isso, levanta, busca a palavra de Deus, ora, espera em Deus e vai para frente, tá? Então, a sua vida vai acabar. Se você ficar preso nessas coisas, você nunca vai mudar. Saia do estábulo e do presépio. Tem muita gente que não quer sair daí. Fica esperando algo sobrenatural que nunca vai acontecer, porque você não quer sair daí. Saia dessa posição, saia desse lugar. Você que tem que sair dessa coisa que te prende. Você tem que dizer, olha, o que eu estou vivendo não é o plano de Deus para a minha vida, tá? Mas eu vou sair porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Passei sim, sofri isso, fui bombardeado, mas eu confio em Deus, tá? O rei Davi, nem sempre ele foi rei. Não estava destinado normalmente a ser rei, pois não vinha da tribo de onde saíam os reis. Olha só. Ele não podia ser rei. O rei seria Jonatas, o filho de Saul. Eu nunca vi um rei passar o reinado a um membro de outra família, mas Deus fez isso em Israel. Presta atenção numa coisa aqui. Samuel o ungiu como rei. E aí, ele começou a ser perseguido. Saul ainda era rei. E quando Deus ungiu, levou muito tempo. Ele era novinho, e foi 40 anos lá para chegar naquilo lá, para entrar ali. Então o que aconteceu? Mas ele, quando foi ungido rei, ele foi parar num estábulo que eu disse, numa manjedoura, num lugar indesejável que não estava preparado. E qual que era? A caverna de Adulão. Aí o que aconteceu ali? Tá? Quando ele chega nessa caverna, tinha uns homens lá, que perseguidos pela justiça, porque eles eram endividados, amargurados de espírito, aquelas pessoas problemáticas, todo mundo fala que não vai dar em nada, que é tudo vagabundo, né? E vivia lá fugido, escondido nessa caverna. E aí, quando ele chega lá, está essa turma lá, porque ele também teve que se esconder. Então, Davi poderia ter dito assim, Deus está brincando comigo. Como é que eu vou ser rei desse jeito? Aqui. Eu saio, estou sendo perseguido pelo rei Saul, com o exército de Saul, e agora eu venho para um lugar, só tem vagabundo e marginal aqui. Olha só, presta atenção. Tá? Eu estou te ensinando você aprender a pensar com Deus, como Deus pensa. Porque você às vezes se foca na sua vidinha e você não sai do lugar. Então, o que acontece? Olha, esses homens tornaram os guerreiros mais valentes depois do exército de Saul. E onde eles chegavam, a espada colava na mão deles. E não ficava nenhum inimigo de pé. E esses homens conquistaram, coisa assim. Estava lá. Não servia para nada. Mas se ele fosse lamentar, murmurar da vida, tá? Então foi ali que ele tirou os valentes da vida dele. E quando Saul morreu, Jonas, que era o filho para assumir o reino, mas ele sabia que Deus escolheu Davi.
Então, ele sabia assim, ó, no dia que o meu pai morreu, eu também morro. Ele se tornou o melhor amigo de Davi, tá? Porque Davi é que foi ungido para ser rei. Então, querido, olha, quando alguém morre para que outro brilhe, né? Porque Deus escolheu, né? Isso se chama amizade, reconhecer a vontade de Deus. Então, às vezes falta essa humildade, né? Jonatas não ficou lamentando da vida, né? Murmurando, porque ele sabia, ele confiava em Deus. Então, o caminho de Salomão foi melhor do que o de Davi depois. Se Davi começa a pensar naquela caverna lá que ele teve que viver, e se Jesus fica murmurando, nós trabalhei, eu nasci numa manjedoura, minha mãe não cuidou de mim direito, né? Olha só, presta atenção nisso aqui, tá? Davi nunca chegaria ao trono, e Jesus também nunca chegaria ao trono, porque hoje ele está sentado à direita do Pai. Então, pensa, veja como Deus pensa. Não bota a sua vida como mais importante. Deus é mais importante que a sua vida. Os planos de Deus são mais importantes do que o que você pensa. Deus tem o melhor para você, tem uns planos de paz para a sua vida. Deus está cuidando de você, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, queridos, olha, José, a história de José do Egito você conhece, tá? O que ele pensou quando os irmãos dele jogaram ele no poço, né? Quando venderam ele como escravo, vendido ao Egito, não vendeu nem a uma tribo de judeu, vendeu para o Egito, que eram inimigos deles, tá? O que pensou quando ele estava lá no cárcere? Ele passou por tudo isso, tá? Esse não é o sonho que Deus me deu aquele dia, tá? Mas ele falou assim, olha, não importa, aquilo que me tocar viver, eu vou viver bem, porque eu sei que Deus tem projetos na minha vida. E quando a gente é crente, que você está em Cristo, irmão, a primeira coisa que vem, eu sei que Ele é meu, eu sei que eu sou dEle. E eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Se você está insatisfeito com essa saúde que você está, com essa vida financeira que você está, Ele tem melhor do que isso para você. Ele tem isso, mas aprenda a se submeter. Busque a Deus, igual eu falei para você, na questão da oração, do jejum, sabe? Então, olha só. O que me tocar bem nessa vida, eu vou encarar com disposição. Vou ficar vitimizando porque eu sou pobre, que não tive oportunidade. Irmão, sai disso. Tá? Então o que acontece? Olha, José foi bom filho, foi bom escravo, bom carcereiro. José chegou a ser bom governante porque ele foi excelente como mordomo, prisioneiro. Tudo que fazia para Deus, ele fazia com excelência, mesmo nos piores momentos da sua vida. Ele amava Deus. É essa conexão, é esse fogo que está faltando no coração dos cristãos hoje. Porque você está muito seduzido pelo mundo, o que o mundo fala, os economistas, esses ambientalistas, esses futuristas, inteligência artificial, esse monte de gente fazendo previsão do planeta aí. Meu irmão, vai ler Bíblia para você ficar em paz. O Deus Criador, já está tudo escrito o que vai acontecer. Está na hora de você acordar também. Você é o que você come. Você confia em Deus? Você acha que Deus entregou esse mundo aqui na mão dessa turma e está deixando isso assim? Que isso vai ter um desfecho. Então o que acontece? Olha, eu não sei como é que está a hora que você está vivendo agora, tá? Então, a situação que você está passando, que lugar você ocupa hoje, mas Deus está observando a atitude com que tu ocupas essa hora, esse tempo, tá? A atitude com que você desarroja nessas circunstâncias da sua vida. Deus está olhando isso, jovem. Para de se lançar nessas doideiras de turma, de camaradagem, de colega. Às vezes você tem até um coração, temor de Deus, mas quando você junta com teus colegas, tu sabe. Vocês viram um bando de bicho, sabe? Começa a falar palavrão, falar o que não deve, desrespeita os outros, fica tentando levar vantagem de qualquer maneira, sabe? Enrolando os outros, sabe? Então, você tem que procurar companhias que vai te ajudar nisso aí também. Então, o que acontece? Porque Deus tem uma promoção para mim e para você. Deus quer te abençoar, Ele quer te fazer crescer em todas as áreas da sua vida, nas circunstâncias adversas e incômodas, tá? Sempre demonstre uma atitude correta. Não sai dando uma de doido não, tá? Deus nunca promove quem quer promoção. Deus promove quem tem um coração correto, reto e justo.
É porque eu quero. Se você não, você tem que ter retidão para Deus honrar você. Fazer você acontecer, não importa quantos anos de crente você tem, quanto você conhece da Bíblia, mas Deus sabe olhar o teu coração e ver que o teu coração é um coração reto. E Ele vai se ocupar com você. Então, tem promoções que não te chegam na vida, não porque os homens não te queiram dar, tá? Mas é que Deus está esperando para ver o que é que tem no teu coração, para mostrar para você mesmo. Se você não vê que você é esse troço aí, ó, então, como é que eu vou te dar isso? Então, com certo, estou te mostrando para você mudar isso aí, que eu vou colocar essa bênção na sua mão. É assim que Deus age. Então, querido, olha, porque Ele quer te dar uma grande promoção. Você pode dizer amém? Então, faça o seu melhor. Seja a melhor enfermeira, tá? Que vão ver seu trabalho. Tudo onde você trabalha, faça o melhor para as pessoas, sabe? Aquilo que você está fazendo, faça com zelo para a pessoa, né? Faça com amor, como se estivesse fazendo para Deus, tá? Há um tempo para estar na cova, como José teve, um tempo para estar no cárcere e outro tempo para chegar no trono, no topo da vida. Então, Deus trabalha assim, cara. Então, Lucas 2,40, né? Diz que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus, tá? Então, Ele se encheu de sabedoria. Eu te pergunto assim, na sua vida, você se esforça para adquirir sabedoria? Você quer ler muita informação, né? Sabedoria para você viver. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor a Deus? Não é medo de Deus, é você honrar a Deus, ter amor por Deus, respeito, olha... Deus criou ele, criou ela, criou ele, tal. Eu vou fazer isso, mas vai entristecer ela? Não, se Deus criou ela, por causa de Deus, eu não posso fazer isso, não, eu vou afetar ela. Vou afetar ele. Vou mentir aqui para levar vantagem, para tomar dinheiro do outro, para mentir, para enrolar. Olha, você tem... Então você teme a Deus, por isso você não peca contra o seu irmão. Você não arma cilada para ele. Você teme a Deus, você não desonra seus pais. Você teme a Deus, você não abusa de uma moça, bate o filho na barriga dela e vai sumir no mundo. Você teme a Deus ou não teme? Então presta atenção. Diz que Jesus crescia e fortalecia em sabedoria, tá? A graça de Deus estava com ele. E está com você por causa dessa sabedoria. Então, avalie a tua vida, a maneira como você está vivendo, tá? Você nunca vai se encher de sabedoria sentado vendo televisão e vendo rede social. Toda a sabedoria bem aplicada, ela envolve um pouco você morrer para o seu eu. Você não fazer o seu eu prevalecer sobre pessoas. Isso é uma sabedoria maravilhosa. Isso abre portas para você, tá? Então, essa sabedoria tem que ser buscada. Então, se você quer que a graça de Deus te acompanhe, encha-se de sabedoria, se fortaleça em sabedoria. A Bíblia diz que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se eu não tenho isso, como é que eu vou pedir a Deus para que a graça dele me acompanhe? Eu preciso ter sabedoria para viver a graça de Deus. Então, Jesus cresceu fisicamente e agora, né? Ele cresceu fisicamente. Ficou forte, sabe para quê? Para carregar a cruz. Olha só. Ele preparou toda a vida dele, aqueles 30 anos, 33, para carregar a cruz por mim e por você. Tá? A pele dele era cuidada, o corpo dele era cuidado, porque ele não destruía o corpo em pecado, em iniquidade, em doideira. Ele preparou para o sacrifício. Olha, que coisa, né? Olha só, para ele ser uma oferta perfeita para Deus. E a Bíblia fala assim, filhos, apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o vosso culto racional. Sacrifício para Deus, viver para Deus. Irmãos,
Isso sumiu. Eu não sei que tipo de evangelho as pessoas estão vivendo. Eu não sei que tipo de crente as pessoas são. Elas estão vivendo mundanamente, dizendo salvas e fazendo coisas na igreja. Ouvindo cultos, vindo à igreja. Então, ele olhou e disse, quando ele estava na cruz, eu estou a 72 horas da ressurreição. E ele não olhou para a morte, ele falou, eu estou de olho na ressurreição. Porque ele sabia o que tinha para ele. Porque quando você se humilha, Deus te exalta. Então, estou a 72 horas de ser o primeiro que se levanta dos mortos para nunca mais morrer. O primeiro corpo humano que vai levantar dos mortos para nunca mais morrer outra vez. Então, eu estou a 72 horas de ver a glória do meu Pai e ver a salvação do mundo. Do Gilmar lá em Juiz de Fora, daquela igreja lá em Juiz de Fora. E ele segurou a onda ali, ó, por mim e por você ali, tá? Ele é a primícia da ressurreição. E quando ele voltar, né, todos nós, os que tiverem mortos, salvos, vão ressuscitar para encontrar com ele. E os vivos nós vamos subir para encontrar com ele nos ares. Irmão, você acha que tem coisa mais digna e honrada, mais rica, mais preciosa no mundo do que isso? É a sua eternidade. Eternidade para sempre com Deus, sem choro, sem lágrima, corpo glorificado. Vai reinar com Cristo. Então, qual o título dessa mensagem de hoje? Não menospreze o teu caminho. Por mais difícil que sua vida esteja agora, porque aqui a vida de todo mundo é diferente. Todos têm alguma coisa para sofrer, para arrumar e se conhecer. Cada um tem alguma coisa, mas não menospreze isso. Fala, olha, se essa é a parte que coube para mim, eu vou vencer isso em Cristo Jesus. Então, querido, olha, não veja com maus olhos, só veja que Deus está te observando. A sua humildade, a sua fidelidade, né? O seu gemido. Ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Palavra do Senhor. Então, pode ser presépio, que você esteja passando, deserto, pode ser a cruz, pode ser o poço, pode ser o cárcere, né? Pode ser mentira, calúnia, difamação, desprezo, abandono, rejeição. Olha, pega isso, digere isso, vence e continue amando as pessoas. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, falando de Cristo, olha, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, depois que ele venceu a cruz, que ele ressuscita, olha, para que ao nome de Jesus, olha só, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Então, onde está pondo seus olhos? Tá? Você disse, olha, isso de luta que eu estou passando agora, pode até ser o meu caminho, mas o meu destino é outro. É assim que a gente lida com Deus, cara. Ele muda qualquer situação, tá? Veja com boa atitude. Não culpe ninguém. Eu vou esperar para ver aonde Deus quer me levar. Tá? Então, o que eu quero dizer para você? Vai vir muitos desafios na sua vida para afastar você de Jesus. Para fazer você negar a Cristo. O mundo está se organizando. O mundo é anticristo, de uma maneira geral. E os governos vão se organizar. Leis anticristo, anticristãs, perseguição. Isso vai vir. E como é que você está preparado para você viver esse tempo? Você acha que você vai viver fingindo? Você tem que confiar em Deus de todo o teu coração. Então, conta-se uma história, né, na época do Império Romano, quando os homens são provados por servir a Deus, por seguir a Cristo, tá?
tinha o imperador Nero. Nero, aqueles malucos que passavam lá, cada um era mais doido que o outro, né? Você sabe essas histórias? Aqueles imperadores, todos homossexuais, ateus, pervertidos, metidos com bruxaria, homens odiosos, vaidosos, aquela luta terrível, né? E diz que Roma tinha uma elite de soldados, e eles tinham 40 gladiadores, tá? E esses homens, eles eram especialistas na arte da luta, na arte da guerra. E eles tinham, assim, um conceito muito especial dentro de Roma, porque todo mundo admirava, né? Como se você olhasse esses campeões olímpicos aí, essas pessoas que fazem o melhor, que têm uma desenvoltura muito grande para poder fazer as coisas, tá? E todo mundo idolatrava essa tropa de elite que tinha lá. E esses homens, eles também faziam espetáculos nas arenas, né? Lá no Coliseu, e aquilo era um sucesso. Eles eram assim admirados, idolatrados mesmo pelo povo de Roma. E o Nero também adorava esses caras, gostava de ver eles, tá? Então todas as vezes que ia ter alguma apresentação lá no Coliseu ou diante do exército, lá para Nero, eles reuniam e antes de começar, né? Eles levantavam as suas vozes com as suas armas e eles juntos, os 40, dizendo assim, olha, somos 40 lutadores lutando por ti, ó imperador, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. E quando eles falavam isso, né, o exército todo gritava, porque eles eram o símbolo da força de Roma, né, aquela tropa de elite, né, que tinha uma especialidade muito grande, o imperador se sentia seguro muito perto deles, tá? Então, e eles sempre faziam esses espetáculos, o povo ia ver, quando tinha dificuldade eles participavam também. E acontece que Paulo continuou pregando o evangelho em Roma, e o evangelho começou a entrar em Roma. E vidas começaram, porque o evangelho varreu o mundo naquela época, né? Paulo saiu pregando o evangelho, né? Pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Rei, né? Que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, né? Que Ele é o Filho de Deus. E aquilo aquilo impactou o exército de Roma. E os cidadãos romanos também. E chegou ao conhecimento de Nero que pessoas no exército dele estavam, né, tornando-se cristãos, tá? E que todo cristão tinha Jesus Cristo, né, como o Senhor, como o Rei dos Reis. Então ele chama, né, o comandante dele, que chamava Vespasiano, e diz assim, olha Vespasiano, eu estou sabendo, chegou ao meu conhecimento, que esse cristianismo está invadindo Roma. E eu estou sabendo que tem muitos cristãos dentro do exército de Roma. E eu quero que você passe um frente fino, que você faça uma auditoria, que você levante uma investigação e que você descubra todos os que são cristãos e eu quero que você os mate. Vespasiano, sim, senhor, pode deixar. E um dia Vespasiano, reunido com a tropa num outro lugar, os soldados reunidos, então ele começa a fazer a vistoria. Então ele chega na frente e diz assim, olha, eu quero fazer uma pergunta aqui, tá? E quem for cristão aqui, sabe que o imperador deu a ordem que todos têm que morrer. E não fez aquele silêncio, o exército todo, e aquela tropa de elite ficava na frente. Ele fala, olha, eu vou fazer uma pergunta. E vocês que são cristãos, vocês sabem que vocês não podem mentir. Se vocês seguem a Cristo mesmo, vocês têm que dizer se vocês são cristãos ou não. Então ele prepara que eu vou dar a palavra. Então ele fala, olha, quem for cristão aqui, segue a Cristo, dê um passo à frente. O exército todo parado, os 40 gladiadores deram um passo para frente. Quando Vespasiano olhou aquilo, ele desesperou. Eles eram amigos. Era a tropa de elite do comandante. Eles chegaram para frente. Vespasiano, não. Não pode. Deve ter algum engano. Ele enrolou, segurou ali aquela manhã todinha e falou, olha, talvez vocês entenderam errado, tá? Vocês podem voltar atrás, dar um passo para trás, eu vou falar de novo.
Eles voltaram. Eles falaram, não volta não. Se você falar, nós vamos dar outro passo para frente. Quem aqui segue a Cristo, deu um passo à frente, eles deram outro passo para frente. Vespasiano ficou doido, por quê? Eu não posso matar vocês. Vocês são a elite do meu exército. E nós temos uma história de vida, de guerra. Nós temos uma história de vitória. Nós conhecemos famílias. Nós somos amigos. E Vespasiano entra numa crise terrível. Ele disfarçou, dispersou a tropa, fingindo que não estava vendo nada. E ele precisava reunir depois, aí ele reúne novamente. Ele falou, vou ter uma ideia. Eu não tenho coragem de matar esses homens. Tinha um lago gelado na Itália, já estava com gelo na época do inverno. Ele mandou que se quebrasse um buraco em cima. E falou, eu vou tirar a roupa deles, vou jogar eles lá dentro. E vou deixar eles durante a noite ali dentro. Que eu tenho certeza que na hora que eles estiverem ali, eles vão mudar de ideia. Porque eu não quero matar esses homens. Então ele preparou, chegou e falou assim, botou gente em volta e disse assim. E essa turma era uma elite, não era qualquer um que tocava neles. Podem tirar as roupas de vocês. Eles foram, tiraram os sapatos, tiraram as roupas, tiraram as armaduras, o chapéu, as espadas. Ficaram os 40 nus em volta do lago. Agora vocês pulem aí dentro. E eles pularam. E quando eles caíram lá dentro, os 40 juntinhos começaram a gritar junto assim. Somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. O Vespasiano viu aquilo, ele endoidou. E eles começaram a repetir. Somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. E eles ficavam cantando aquilo durante a noite e o tempo foi passando. Mas Vespasiano falou, não, a coisa vai piorar, porque eles pularam agora. Né? Eles vão ficar aí, eles vão, né? Não vai ter jeito, eles vão sair, tá? E o tempo foi passando, as horas foram passando, e aqueles homens ali dentro, tá? E de vez em quando eles levantavam a voz, somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. E quando já se passava ali, depois da meia-noite, aquilo já uma situação insuportável, foram fazendo um silêncio, eles foram calando, porque já não tinha mais condição de falar, a voz já estava fraca, hipotermia pegando mesmo pesado, né? E eles às vezes agrudados um no outro para, né, aquecer, né? Porque em campo de concentração, na friagem, né, você encosta no calor para você pegar o calor do outro, né? E faz-se aquele silêncio, ficou um longo tempo em silêncio, ninguém falou mais nada, tudo no escuro. E de repente escuta um barulho na água. Vespasiano olha e vê um deles vindo. Falou, olha, eu nego Jesus. Eu não estou aguentando ficar aqui mais não. Ele pegou, saiu, tirou. Você está livre, você não vai morrer, você pode ficar livre aí. E quando esse homem saiu, eles lá dentro, eles gritaram assim. Somos 39 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. Vespasiano, quando viu aquilo, ele começou a chorar. Diz que ele tirou o chapéu dele, tirou a sua roupa, tirou sua farda, largou suas armas, pulou lá dentro. Somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e a coroa de vencedor. Isso foi registrado nas anotações de Vespasiano. Eles não morreram, porque ele assumiu a responsabilidade. Mas a gente nega Jesus por tão pouca coisa, né? Por um desejo vil. Deus está procurando agora aquelas pessoas que estão dispostas a ser um soldado de Cristo, fiel no seu coração. Aquela igreja que o ame. Aquele povo rendido a Ele, que ama de todo o coração. Breve, todos nós vamos morrer. Daqui uns 100 anos, a maioria de nós não vai estar aqui mais.
Toda essa bobagem aí que você está agarrada nela não vai adiantar nada nenhum. Nunca vai fazer diferença se você é de Cristo ou não. E como é que você está governando sua vida? Que você seja um soldado de Cristo. Que em qualquer situação da tua vida, você saiba honrar aquele que deu a vida por você. Ele está presente aqui. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem o domínio, a honra, a glória, o poder para sempre. Ele é o Criador da tua vida, Ele que te fez. Ele é que cuida de você. Cada crente no mundo está precisando dar uma guinada e voltar para Jesus de todo o coração. Cada crente aqui dentro está precisando que o fogo do Espírito arda e acenda o teu coração. O que está faltando na igreja hoje é arrependimento de pecados. Arrepender das coisas erradas. Presta atenção agora. Eu vou falar um pouquinho de arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? Eu fiquei triste. Não, não é isso não. A Bíblia fala que Jesus tinha que sofrer a ignomínia da cruz. A ignomínia é a vergonha. Não era só derramar sangue. Sangue ele derramou no Getsemane. Sangue ele já tinha derramado tomando couro ali, andando com a cruz. Não bastava só morrer. Tinha que passar a vergonha de ser levantado publicamente nu, sendo filho de Deus. Tinha que passar a vergonha. O verdadeiro arrependimento é aquele que quando você lembra do erro que você fez, você fica envergonhado. Você tem até pavor de lembrar daquilo, você sente mal de tanta vergonha que você sente. Não é só ficou tristinha, errei. Não. Porque se você sentir a vergonha do pecado, nunca mais tu faz aquilo de novo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Sentir vergonha. E depois de vergonha, buscar Deus em oração. Aprender a palavra, encher seu coração com a palavra. Ter tempo de oração todos os dias. Se derramar diante de Deus. Ajoelhar para orar e chorar. Ali, amando, desejando Ele, querendo Ele, visitando por Ele. Fome dEle, desespero por Ele. Eu te quero, ó Deus, eu te quero. É isso que está faltando, igreja. E eu estou muito feliz, porque se Deus está mandando essa palavra aqui hoje, Ele vai levar você nesse estágio de vitória. E nós vamos receber o avivamento que nós sempre buscamos do Senhor. Vamos estar junto aqui na igreja, nos cultos. Na quinta-feira vai ter o culto agora. Vem buscar Deus. Esses momentos que nós estamos em conjuntos, Deus está me dando umas palavras que eu nunca recebi na minha vida para trazer para vocês. Deus está me levando para um outro lado. Ele quebrou meu pescoço primeiro. Me quebrou. Ele está me dando uma revelação nova para a igreja. Para esse tempo que vai chegar. Ame a sua igreja, a sua congregação. Você tem um pastor que fala essas coisas para você. Porque hoje as pessoas querem que você chegue numa igreja, eles fazem você se sentir bem, feliz, que a tua vida está boa, que você continua aí perdido, indo para o inferno, separado de Deus, e você só está sendo religioso. Tem duas igrejas na Bíblia. Uma é Jerusalém e outra é Babilônia. Lá no Éden,
A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma é Jerusalém, outra é Babilônia. Aqueles dois caminhos do Éden, lá no final, a Bíblia fala a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e a nova Jerusalém. Tudo vai render nesse caminho aí. E o que Babilônia é? Caim, Babilônia, Abel, Jerusalém. Presta atenção. Todos eles fizeram o mesmo culto. O problema de Caim e Abel não era a doutrina. Tudo a mesma palavra, a mesma religiosidade. Todos levaram o sacrifício para Deus. Mas a única diferença que teve do sacrifício de Caim para o sacrifício de Abel foi que no um tinha fogo no coração. E o fogo desceu sobre ele. Um cristianismo sem fogo é Babilônia. Um cristianismo sem fogo no seu coração. Ele te batizou com o Espírito Santo, você ora em línguas, mas está faltando o fogo. Esse desejo de estar junto dos irmãos falando de Cristo, ou desejo de buscar Deus, desejo de agradar a Deus. Isso é fogo dentro do coração. Se você começar a orar no secreto, esse fogo começa a acender. E você começa, isso é sedutor, esse fogo te seduz. E você começa a ser atraído para querer ficar aquele momento lá com Deus. Aquele momento lá com Deus. Esse fogo te atrai, tu vai dormir. Você tem vontade de levantar da cama porque esse fogo te seduz. Eu quero ir lá passar mais um momento com ele nesse fogo. Isso é mais sedutor do que qualquer outra coisa. O coração está apagado. E Deus quer te levar a esse nível de experiência. Esse nível de cristianismo vivo, verdadeiro. Eu creio no grande avivamento, porque Deus não mandou construir esse templo aqui desse tamanho, para ficar na mesmice, não. E você vai fazer parte disso. Você vai fazer parte disso. Por isso que Deus colocou você aqui dentro. E não tem nada a ver comigo, eu não sou nada. É Jesus que vai ser glorificado e exaltado nesse lugar, nessa cidade. Ele vai ter a primazia aqui. Sou ninguém. Tem essa responsabilidade de estar aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Te louvo pela tua doce presença aqui nesse lugar. Porque o fogo do Senhor está ardendo em nossos corações. Olha, aquela brasinha apagada, o Espírito Santo soprou. Pode notar que tem um foguinho aceso aí, ó. Um desejo de... Ai, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais. Ai, Jesus, encontra comigo, Jesus. Vem, Senhor, eu quero, Jesus. Ah, Senhor, meu coração está ardendo por ti, Senhor. Meu coração está ardendo por ti. Meu coração te quer. Cristianismo é simples, irmão. É isso aí, ó. Sabe? É simples. Nós é que ficamos complicando isso aí, ficamos criando problema. Se você tem problema com alguém, conserta, tenha comunhão, pede perdão, sabe? Conserta a sua vida, vai viver em paz, busca Deus, sabe? Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Diante de uma glória dessa, de uma presença tão maravilhosa dessa, de Jesus. O que pecado é? Não é nada. Você não tem que ser escravo de pecado. Sei que você está sofrendo, quem está em pecado aí, eu sei que está sofrendo, porque isso não é vida, não. Mas você é escravo, você não consegue deixar isso. Deus quer te libertar disso aí também. Um cristianismo que só perdoa teu pecado, mas não tem poder para te livrar do pecado, esse Cristo é fracote. Isso não é o verdadeiro Cristo, não. Dá toda a sua vida para Deus, para Jesus. Isso é o maior investimento que você faz na sua vida. Começa a orar baixinho aí, irmãos. Fala com Deus. Quando você ouve uma palavra dessa, você tem que dar uma resposta em oração. Não é só ouvir e sentir. Bota o seu espírito falar alguma coisa com Deus.
Se alguma coisa precisa se consertar, fala: Deus, eu preciso consertar isso mesmo. Eu não fechei essa porta, eu tenho que fechar essa porta. Eu vou consertar isso. Não vai ter porta aberta na minha vida mais não. Eu quero que todos os homens que estão aqui levante uma oração em voz alta pelo avivamento na sua casa. Homem é o responsável. As mulheres podem muito, mas abra a boca, hora de boca aberta, não é cochichando não. Fala aí, abre a boca, começa. Os homens, fala: Senhor, eu quero uma mudança na minha casa, eu quero uma mudança em mim. Pai, eu quero ser um sacerdote, a minha casa vai ser cheia do fogo do Espírito, da Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu serei como um daqueles gladiadores, ó Deus, que fizeram a opção por Ti, Senhor. Esteja unido. Em nome de Jesus. Ore, homem. Deus vai ouvir tua oração. Essa oração expressa o desejo da mudança do teu coração. E agora as mães também podem começar a orar. As mulheres também. Irmãos, depois de uma palavra dessa, se não houver oração, isso aí é desprezo por Deus. Abre a sua boca, tá? Não vou ficar te implorando para você orar não. Você tem que aprender a abrir a boca para orar e não ter vergonha não. Fala com Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, aplica essa palavra no meu coração. Pai, eu quero, Senhor, nunca, Pai, menosprezar o meu caminho. O que está me acontecendo, Pai, que eu tenho que ser vencedor é nessa situação. Eu tenho que romper nessa situação, meu Deus. Eu sei que o Senhor está comigo e que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero ver os homens cheios do Espírito Santo aí orando aí, ó. Orando em línguas também aí, ó. Começa. Quero ver os homens. Quem puxa a oração na igreja é homem. É homem que começa a clamar. Aos homens de Deus. Deve ficar esperando os jovens, as crianças, as mulheres orar, não. É os varões que levantam mãos santas para orar a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Pai, esse derramar do Espírito, Pai. Nós desejamos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Não para de orar porque a música começou, não. Para não, a oração é mais importante. A oração é mais importante. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Mata essa fome que você está de Deus, essa sede que você está do Espírito Santo. Mata isso no seu coração. Sabe, ele está aí. Quem tem sede, beba. E eu caminho na certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Fala com Deus, a oração espontânea do seu coração. Por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias.
O Espírito Santo está presente nesse lugar, enchendo teu coração de alegria, de gozo, de paz. Bendito seja o teu nome, Jesus. De que Ele virá. Aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E glorifica com a boca e bata palma com a mão. Aleluia, glorificado é o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és santo, 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 santo. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Querer, igreja é isso, é essa comunhão, um só coração, presença de Deus. Venha para a igreja com esse espírito, venha rendido a Cristo. A partir de agora, a glória de Deus vai aumentar cada vez mais nesse lugar. E venha com essa fome, venha com esse desespero querendo Deus na sua vida. Quinta-feira estaremos aqui num derramar do Espírito poderoso aqui. Convido você, né? Só se você estiver mesmo viajando ou se você partiu para a glória. Aí mas você vai estar melhor lá com Cristo, né? Mas eu convido você, vamos estar aqui quinta-feira com a mesma fome para buscar a Deus. Amém? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a santas comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém. Tenha uma boa noite na presença de Deus. Uma boa semana. Terminou 9 horas em ponto. Tem janta lá no bistrô, tá?